As perguntas são a chave do universo. Assim, é mais importante nós focarmos nas perguntas que propriamente nas respostas. Porque quem não tem perguntas, automaticamente não tem respostas. O universo à nossa volta são respostas do Criador. O universo representa a grandeza, representa a glória, representa o projeto do Criador. O universo é uma resposta do Criador. Entretanto, a pergunta que surge é: sendo que o universo é uma resposta do Criador, então por que existem pessoas que nem sequer acreditam no Criador? Boa pergunta. E a resposta é simples. Há pessoas que não acreditam no Criador porque elas não têm acesso às respostas que o Criador expôs na natureza. Elas não têm acesso a estas respostas porque elas não têm as chaves. Todo o universo à nossa volta é um palco onde estão expostas as grandezas do nosso Criador. No entanto, quem não possuir as chaves para acessar esta natureza fica impossibilitado de fazer o uso racional e inteligente da mesma natureza. Ou seja, quem não tem as perguntas não tem acesso às respostas que estão expostas. Irmãos, há uma grande necessidade de se treinar a arte de fazer perguntas, porque as perguntas carregam uma força devastadora. Muitos dos problemas que nós enfrentamos diariamente e que não conseguimos nos desfazer, a crescente onda de ansiedade e depressão, são tudo resultado de falta de perguntas. Nós carecemos de perguntas para dominarmos aquilo que é a natureza à nossa volta. Se o ser humano foi criado para governar, assim como o Alcorão menciona no seu capítulo 2, versículo 30, quando diz: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. E recordem-se quando vosso Senhor disse para os anjos que eu pretendo estabelecer na terra um khalifa, um governante. Este ser humano só poderá alcançar esse estatuto de governante, essa força de governante, se este ser humano se tornar perito na arte de fazer perguntas. Se ele não souber fazer perguntas, este ser humano está fadado ao fracasso. Primeiro, ele está fadado ao fracasso porque ele vai viver de acordo com o ambiente no qual ele nasceu. Ele vai ser um produto fenótipo, um produto do ambiente, porque ele não está a fazer perguntas para estourar ou explodir aquela bolha na qual ele nasceu. Então, se ele nasce numa família em que o caminho não é o caminho divino, que o caminho não é um caminho que leva para Deus, automaticamente este é uma pessoa que deve fazer perguntas. Se ele não fizer perguntas, ele está fadado ao fracasso. Se ele vai para um outro ambiente de escola, se ele vai para um ambiente de desporto e não faz perguntas, está fadado ao fracasso. E ele não tem como sair daí, a não ser a partir do momento que ele começa a fazer perguntas. Esta característica, este caráter de perguntador, de alguém que usou das perguntas, da força das perguntas para sair das bolhas, nós encontramos no profeta Ibrahim alayhi salam. O profeta Ibrahim alayhi salam, ele construiu a sua carreira ao ponto de chegar a conhecer o seu verdadeiro Criador. Ele nasceu na Babilônia. Vocês sabem que Babilônia era um local bastante luxuoso. O luxo que nós vemos hoje no mundo não chega nem aos calcanhares daquilo que era a Babilônia. E quando nós nascemos num ambiente de muito sofrimento, de muita crise, de muita corrupção, um ambiente em que você é forçado a fazer perguntas,
aí é fácil tu fazer as perguntas. Mas quando tu nasces na casa de Azar, que era um senhor extremamente rico, quando você nasce na Babilônia, que era um local muito rico, quando você nasce neste ambiente, fica difícil você desenvolver a capacidade de fazer perguntas. Mas isto não aconteceu com Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam não só fez perguntas para o seu pai, mas ele confrontou o seu pai a tal ponto que o seu pai expulsou-lhe de casa. Expulsou Ibrahim alayhi salam de casa. Ibrahim alayhi salam perguntou àqueles que adoravam estrelas, sol e lua. E eles também acabaram se sentindo confrontados. Ibrahim alayhi salam questionou aqueles que adoravam ídolos no templo. Certa vez, ele mencionou que eu irei fazer algo aos vossos deuses. Mas eles não levaram a sério. Até porque eles acreditavam na força dos seus deuses. Mas Ibrahim não. Já estava concluído na cabeça dele que aqueles ídolos não beneficiam nem prejudicavam. No entanto, o povo acreditava que aqueles ídolos prejudicavam ou beneficiavam. Ibrahim alayhi salam diz que eu farei algo a eles. Certa vez, Ibrahim alayhi salam foi convidado para uma festa e ele diz não, inni saqimun, eu estou doente. Assim esse pessoal saiu e foi. No entanto, Ibrahim vai sair e nas costas daquele pessoal, Ibrahim vai para lá, para o templo, para aquele local, pega numa espécie de martelo e quando entra no templo encontra o ídolo, o principal ídolo que estava colocado ali, e ele fala com ele. Ele diz, não comes? E o ídolo, claro que não respondeu, e ele diz, não falas. Claramente que não falou. Pronto, uma piada que Ibrahim alayhi salam faz aí ao ídolo. E Ibrahim alayhi salam bateu naqueles todos os ídolos, além deste maior, bateu em todos os outros e fê-los em migalhas, pequenos, assim, em pequenos pedaços. Quando aquele pessoal voltou, perguntaram o que fez isso com os nossos ídolos. E vejam lá, eles estão aqui a fazer uma pergunta, no entanto, eles não estão a assumir a resposta. Quem fez isso aos nossos ídolos? Mas eles estão num cenário que a arma do crime está presente. Eles teriam a resposta que não, provavelmente quem fez é aquele. Este aqui é o cérebro humano a entrar numa confusão, numa zona em que ele poderia ser curado, mas ele insiste em não assumir a resposta que a natureza de sua volta está a dar. Quem fez isso aos nossos ídolos? Uma boa pergunta. E a arma do crime está ali com o ídolo. É uma resposta, mas eles rejeitam aquela resposta. E eles dizem, Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Nós ouvimos um jovem de nome Ibrahim mencionando a respeito desses ídolos. Aí eles saem e trazem Ibrahim e perguntam, Ibrahim, foste tu que fizeste isso aos nossos ídolos? Ibrahim, um homem astuto, extremamente inteligente, o rei dos argumentos e das perguntas assertivas, Ibrahim alayhi salam diz que بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Diz, mas fê-lo, o maior deles. Entretanto, perguntem aos que foram quebrados, em Cano e Anticum, se é que eles podem falar. Olhem a perícia, o argumento de Ibrahim alayhi salam. Ele diz para perguntarem os pequenos que foram quebrados, só que estão partidos, e faz todo sentido. Se é que eles eram deuses com capacidade de beneficiar e prejudicar, eles também não só teriam a capacidade de se defender, mas como não tiveram capacidade de se defender, pelo menos podem falar e explicar o que aconteceu. Já que vocês não querem perguntar àquele que tem a arma do crime, perguntem a eles. E é isso que acontece com o cérebro. Quando o cérebro obtém uma resposta do seu ambiente, ele entra numa zona que praticamente o cérebro buga. O cérebro obtém uma resposta tão clara, mas aí depois cabe a nós assumirmos essa resposta que estamos a obter ou simplesmente ignorar a resposta. E Ibrahim foi colocando
respostas a partir dos argumentos que ele ia criando, a partir das perguntas que ele deixava no ar. E prontos, eles vendo isto, na sua vergonha, o seu orgulho toma conta deles e eles decidem que Ibrahim devia ser morto, queimado. Numa outra ocasião, Ibrahim a.s. confronta o Namrud, o homem rude da Babilônia, aquele rei a respeito do qual o Corão diz An atahu Allahu al-mulk, é aquele rei que Deus, Allah, havia lhe dado um reino muito grande. Está aí Ibrahim a.s., um fatan, um jovem, diante de um rei tirano. E eles vão conversar. Diante de Namrud, o Namrud pergunta para Ibrahim: quem é o teu senhor? Ibrahim a.s. na simplicidade diz: o meu senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. E o Namrud diz: eu também faço isso. Pegou num homem livre, matou. Pegou num homem condenado à morte e libertou. Diz: está aí, eu também faço o mesmo. E Ibrahim a.s. disse: meu senhor é aquele que faz o sol nascer no Mashriq, no Oriente, e polo no Ocidente. Faça tu o contrário. Fabuhita alladhi kafar. Nesse momento, o descrente ficou sem palavras, ficou confundido. Ibrahim a.s. expôs o Namrud a uma resposta assertiva. Diante dessa resposta, nada mais poderia ser feito senão aceitar a grandeza do Criador de Ibrahim a.s., do Deus de Ibrahim a.s., ou simplesmente deixar que a arrogância tomasse conta deles. E assim foi. Queimaram o Ibrahim, ou seja, eles colocaram uma fogueira para Ibrahim a.s., atiraram Ibrahim naquela fogueira, e aquela fogueira ardeu durante dias e dias. Ibrahim a.s. permaneceu ali. Neste episódio, é relatado que Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo para socorrer a Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. diz para aquele anjo que Hasbi Allah wa ni'mal wakil, deixa-me, pois Allah subhanahu wa ta'ala me é suficiente e quão excelente protetor ele é, Allah subhanahu wa ta'ala. Nisto, Ibrahim a.s. buscava por uma resposta, porque vocês sabem que aqueles cidadãos da Babilônia adoravam o fogo, ou adoravam tudo que tinha relação com o fogo, assim como o sol e outros elementos. Ou seja, já que o fogo é um Deus e eles me querem queimar com o fogo, eu vou provar para eles que o fogo não é Deus. Eu quero essa resposta. Ibrahim a.s. estava a lhes oferecer uma resposta. Neste momento, Allah subhanahu wa ta'ala fala diretamente com o fogo e diz: Ya naru, ó fogo, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, seja frescura e paz para Ibrahim. Ibrahim a.s. permaneceu dias e dias naquele fogo, e apesar das suas roupas terem sido queimadas, ele saiu completamente vivo e sem nenhum ferimento causado pelo fogo. Aí ele estabeleceu uma resposta contra aquele povo, uma resposta decisiva. A partir deste momento, Ibrahim a.s. diz que Inni dhahibun ila Rabbi, a partir de agora eu vou continuar em busca do meu Senhor, Sayahdin, e Ele me irá guiar. Eu vou continuar a buscar respostas. E este era o caráter perguntador de Ibrahim a.s., que é um caráter que deve estar presente nas nossas vidas, porque quem não sabe fazer pergunta, infelizmente, perde a oportunidade de obter respostas do universo. Então, devemos fazer perguntas, porque as perguntas nos conduzem às respostas que já existem. Na medida que vamos fazer perguntas, as respostas nos serão oferecidas.